Bem-vindos ao curso de liderança Desenvolvendo habilidades para líderes eficazes. Não basta ser líder, é necessário ser eficaz, né? Trazer resultados. Eu sou o Rodolfo Titadino, diretor executivo da Agência de Comunicação e Educação 8X Digital e professor dos cursos do MBA School. Vocês vão me ver em outros módulos, né, em outros cursos, com várias habilidades para passar para vocês. Bom, o pessoal, na parte de educação, eles sempre me perguntam: professor, o senhor trabalha também enquanto eu estou dando aula, né? Eles fazem essa pergunta se eu dou aula. Eu falo, claro que trabalho. Não, eu entendi depois de algum tempo qual que era essa pergunta. É que eles não sabiam traduzir, mas eles queriam dizer: professor, tudo isso que você está nos passando de experiência, nos ensinando, você colocou em prática? Você é do mercado também? Eu falo, claro, uma que eu tenho que me atualizar sempre, né? Tanto na área da educação quanto para o mundo empresarial. Então, numa boa conferência, numa grande conferência onde tivemos o escritor e futurista norte-americano Alvin Toffler, né? Eu perguntei para ele: professor, o senhor sabe, dentro das ondas que você enxergou para o futuro, a internet? E ele ficou um pouco de dúvida, né? Porque isso faz um bom tempo. Aí ele falou: a internet, e não viu, ninguém tinha visto, né? Essa revolução. Porque por muitas vezes a tecnologia ela vem de mansinho e daqui a pouco ela explode. Assim como a inteligência artificial. A inteligência artificial já está há muitos anos entre a gente. Então, nós sempre vamos ter que estar nos atualizando como líderes. Né? Não é chegar na liderança e falar, agora eu vou parar. Então, eu procuro sempre me atualizar. E respondendo aos alunos, eu falei, sim, eu tenho experiência de mercado e eu tenho os cases que eu me orgulho de ter participado e desenvolvido, né? Um deles é o banco Unibanco 30 Horas. E neste case específico, esse case é o quê? É o banco 30 Horas microcomputador. O que era isso? Era um projeto onde nós entregávamos para o cliente com uma aliança estratégica que a gente desenvolveu entre a Microsoft, IBM e Unibanco. Então, o micro era da IBM, porque era uma marca muito forte, é uma marca muito forte. Você dizer, eu tenho um microcomputador IBM, as pessoas enchiam até a boca para falar, né? IBM. E nós tínhamos a Microsoft, junto, que já estava instalado no micro. E junto com isso tinha já o home bank instalado dentro do micro. Então a gente dava conveniência. Muita gente duvidou até desse nosso garoto propaganda, que era o Bill Gates. E muita gente duvidava. Será que não é fake? Será que não é algum sósia? Não, era ele. E ele se empolgou quando ele viu que nenhum banco americano tinha feito algo igual. Só que aqui ele teve um pouco de problema político, que os grandes bancos que consumiam muito o software deles acabaram reclamando com ele. Por que você oferece isso para um outro banco concorrente nosso e não que nós que consumimos tanto o software de vocês? Então ele explica, fala, nenhum de vocês me procurou. Então o líder, o empreendedor, é aquele que vai buscar, às vezes, o inatingível. Outro projeto que foi um sucesso de mercado, onde a minha equipe criou
esse conceito, né, de ter as agências do Unibanco 30 horas, onde tinha uma moça que te atendia virtualmente. Você passava na frente de uma televisão e a moça aparecia e falava: olá, posso te atender? O pessoal saía correndo. Mais para frente nós vamos ver esse case um pouco mais detalhado. Então sim, nós temos a parte acadêmica, mas nós temos experiência. E é esse conjunto que eu quero transmitir para vocês. A gente sempre trabalhou com esse mundo digital e a gente lançou também o tal do streaming aqui no Brasil. O streaming é mais ou menos isso que nós estamos vendo agora, essa internet que transmitia, né? Hoje você faz isso através do Instagram, YouTube, você ligou, você já está transmitindo para o mundo, mas antigamente não era. Então essas inovações que a gente trazia nos tornou com uma marca interessante aí no mercado. Agora, o pessoal sempre perguntava assim para mim também. Diziam: professor, você tem um currículo? A gente gostaria, né, de pegar sua consultoria, né, geralmente o pessoal de recursos humanos que vem nos contratar. E eu falei: eu tenho, eu vou mandar o currículo. Um bom currículo, eu vou perguntar para vocês agora. Vamos respirar um pouco. Um bom currículo, quantas páginas vocês imaginam que deva conter? Pensando? 1, 2 páginas ou 3? Aí o profissional de RH falava para mim: não, professor, o máximo que tem que ter é 1 página, vai, estourando 2 páginas. Eu falei: poxa, mas como é que eu vou colocar minha experiência numa página só? Mas como o líder é um profissional também criativo, eu falei: então vou criar 1 página só. E criei. Só que a partir daí os profissionais de RH me falavam: não, professor, você não consegue mandar 1 página tradicional? Porque a gente acha que o senhor trabalha no metrô. No metrô? Bom, se eu sou um profissional criativo, era isso que eu sempre apresento para os profissionais. Está aqui. Ah, então essas são as minhas trajetórias. 1 folha só, mas eu me inspirei nas linhas dos trajetos do metrô, né? Aqui de São Paulo. Onde uma primeira linha, né, se vocês forem olhar, uma primeira linha é a empresarial. Então, pela área financeira que eu passei, do Banco Noroeste, finado, hoje é o Santander. Sou jornalista também, trabalhei no Jornal da Tarde, no Estadão, na época Áurea, e Unibanco, BIS, Banco Interativo, Banco Sudameris, na Serasa, hoje Experian, e depois acabei me especializando dentro do mundo digital, dos negócios digitais. Mas também sou professor aqui no mundo onde eu tenho a FAAP, eu tenho a USF, tenho a FASP, a USP, a SPM, USCs, e aí várias universidades, o IBMEC, a FGV. Então, só que nós não somos fixos. Como professores de MBA, né, eles sempre, ou pós-graduação, eles nos chamam nos módulos, acabou o módulo, e outra universidade nos chama. Né? Graças a Deus, a gente vai criando essa marca e a avaliação dos alunos. Muito bem. Uma outra linha, o Rodolfo também começou no mundo artístico. Na verdade, comecei no mundo publicitário e fazia também muita charge. E acabei fazendo várias exposições em Piracicaba, na Bulgária, na Itália, e rodei aí o mundo, no Canadá. Então, esse mix que eu procuro mostrar para vocês é que o líder, ele não tem que ser, se eu tivesse que só focar na área financeira, eu iria ficar quase um alienado, né? Um especialista que amanhã qualquer outra inteligência artificial vai assumir. Mas quando você soma outras competências, outros saberes, nós vamos crescer na área como líderes globais, ok? E a outra são
as consultorias. As consultorias, eu sempre estou prestando consultoria para as empresas onde os próprios alunos falam, professor, vem dar consultoria aqui para a minha empresa. Então a gente dá consultoria e mentoria. Muito bem. Objetivo do curso. Tá, professor, e qual é o objetivo agora do curso de liderança? Então o objetivo é capacitar vocês. É passar as ferramentas na prática, né? Porque às vezes a gente fica muito na teoria. Vocês vão ver que a gente vai fazer uma revolução dentro desses cursos online, onde nós vamos ter mentorias, né, para acompanhar o trabalho de vocês. Então nós vamos nos reunir uma vez por semana, nós vamos marcar, vou passar as datas e o link para vocês, e aí a gente vai fazer essa consultoria de 1 hora, uma vez por semana, ok? Bom, qual que é o desafio dos líderes? Bom, antes disso, como vocês me viram, eu já estou bem arrumadinho, né? Agora eu vou tirar aqui a minha jaqueta para a gente começar a entrar na massa, para a gente começar a trabalhar para valer, né? E começar a levantar quais são os desafios dos líderes. É isso que a gente vai ter que fazer. Entender o que vocês sentem como desafio hoje, como líderes aonde vocês trabalham, ou que estão sendo chamados para a liderança. Uma delas é o alto foco em tarefas. O que a empresa pede para vocês, vocês focam. Mas a gente deixa de ter foco no quê? No desenvolvimento da equipe. Porque a gente está tão focado em atender as metas que a gente deixa de treinar. Por isso que por muitas vezes as empresas dizem assim para as lideranças, olha, vocês têm que olhar fora da caixa. Mas que caixa? Se você foi criado dentro de uma caixa. Por muitas vezes as empresas colocam metas tão agressivas que a gente acaba fazendo o quê? Foca nas tarefas. E deixa do quê? De pensar. Puxa, eu preciso me atualizar como profissional e eu preciso também capacitar os meus liderados. Pelo exemplo, por entender eles. Nós vamos aí no decorrer falar sobre isso. A outra grande falta, que é o desafio dos líderes, é a comunicação. Nós vamos ter uma aula específica só sobre comunicação. Nós vamos fazer exercícios onde vocês vão prestar atenção, vão descobrir aonde que começa a comunicação. Ah, a comunicação tem um fio? Tem um fio de começo. E o triste disso é que a falta de comunicação é tanto com o líder como com os liderados. Tem um general e líder estrategista, ele chegou a ser estadista, né, da França. Napoleão Bonaparte, ele se torna um grande líder, porque ele assumia os riscos, ele era um ótimo estrategista e ele sabia conduzir a tropa dele. Ele conquistava as pessoas. E um grande mérito dele inicial foi, ele ia para frente da batalha, junto com seus liderados, junto com as suas tropas. E ele mostrava caminhos. Reparem que nesse quadro famoso aí, que eles pintaram, do Napoleão Bonaparte, montado em cima de um cavalo, reparem até o chapéu dele, por muitas vezes o chapéu era direcionado assim. Napoleão Bonaparte colocou esse chapéu, né, direcionado assim com os seus ombros. Aí o que aconteceu? Ele mostrava sempre o quê? Qual o caminho. Porque por muitas vezes as equipes ficam meio desnorteadas. Aí eles falam, por onde nós vamos começar? E às vezes tem chefe que vai lá, não sei, vai tocando. Quer dizer, ele não tem estrutura para isso, mas o líder tem. E a partir daí,
ele começou a colocar os 6 princípios vencedores de Napoleão. É bom vocês anotarem depois isso, que fica no teu radar, para ter o quê? A exatidão, atenção e planejamento contínuo. Isso está lá no PDCA. Então, eu planejo e eu também vou dando continuidade. Lembra? Eu planejei, depois eu vou fazer, depois eu vou checar se o resultado é bom e depois eu entro em ação. Nós vamos ter velocidade. Igual um automóvel, tem hora que a gente tem que acelerar, né, para conseguir atingir as metas. E tem hora que a gente tem que tirar o pé do acelerador, calma. Né? Então, eram os princípios que ele falava, qualquer líder, nós vamos trabalhar esses pontos. Flexibilidade, sempre formar equipes adaptadas. Né? Quer dizer, a gente pode trabalhar com uma outra área que não é a tua, mas você tem flexibilidade até para emprestar alguém da tua equipe que tem alguma expertise e vai ajudar, porque você está ajudando a empresa. Esse é o líder. A simplicidade vai misturar muito com a comunicação. Então essa simplicidade é mostrar quais são os objetivos, mas de forma clara. Porque às vezes não tem transparência, aquele objetivo depois na avaliação fala, mas você não atingiu. Caráter, isso vai te levar o caráter também. O que eu especifiquei, eu vou também dizer, eu errei. Um líder fala, opa, errei. Achei que o caminho era para cá, mas vamos corrigir rápido. A força moral, né? É onde a gente dá o reconhecimento por quem se esforçou. Porque quem está engajado, eu tenho que reconhecer, né? E dar recompensa. Outra parte que era muito falada, né? E o líder esquece muito isso, é o momento da escolha de quem vai trabalhar com você. Esse é o grande desafio. Muitas vezes os líderes se atrapalham, estou precisando de gente, vem você, mas você não sabe quem é que está vindo, qual o temperamento, qual é a capacidade técnica. Então, Napoleão Bonaparte dividia as pessoas em 4 tipos de pessoas. Ele falava, tem os inteligentes com iniciativa, os inteligentes sem iniciativa, tem os ignorantes sem iniciativa e tem os ignorantes com iniciativa. Esses são os mais perigosos. E nós vamos entender como é que ele os usava. Então, os inteligentes com iniciativa, ele direcionava as funções como, vão ser os meus comandantes, os generais, os estrategistas, os que pensam. Então, ele tem inteligente e com iniciativa. Tinha um outro tipo de classificação de pessoas que ele colocava, né, que ele escolhia para a tropa que ia junto com ele, que eram os inteligentes sem iniciativa. Eles são inteligentes, eles não têm visão, mas eles sabem seguir o que os generais, os estrategistas estão fazendo. É o pessoal que faz a tropa cumprir. E tem os ignorantes sem iniciativa. Esses daí, o que ele fazia? Ele pegava e falava, esse grupo eu vou colocar como na frente de batalha. Como se dizia, né? Era quase bucha de canhão. É os que enfrentavam o primeiro desastre. E a partir daí, ele classificou os ignorantes com iniciativa. Né? Repetindo, os ignorantes com iniciativa, que são os perigosos. Porque esses não conhecem nada e ficam divulgando para se vangloriar. Sabe o que nós vamos fazer? Não é para contar a estratégia. Mas ele é ignorante e ele vai ficar falando. Então, ele nem admitia. Não quero, porque ele é capaz de divulgar tudo assim para o concorrente.